Boa noite, mais uma vez aqui, vamos compartilhando a live, vamos fazer uns louvores enquanto isso, daí não, vamos orar primeiro. Ora para nós, Gilson. Querido Deus e amado Pai, nós estamos aqui, Pai, para receber mais um pouco da Tua porção para nossas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, esta noite, abençoa, Senhor, este momento que vamos ter aqui, Pai. Dá-nos, Pai, da Tua graça e do Teu poder, da Tua sabedoria, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que Tu nos ensinar, Pai, nesta noite. Nós te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Amém.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Graças a Deus, mais uma vez podemos nos reunir e poder falar a respeito do amor de Deus. Nós estamos seguindo uma série de estudos, nós começamos esse mês, no mês de julho, estudar, aí nós resolvemos estudar Jesus é o caminho. Aí no primeiro dia nós vimos o que Jesus é o caminho, aí a semana passada nós vimos que Jesus era o caminho para uma vida melhor. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de Jesus é o caminho para o perdão dos pecados. Ele é o único caminho, que é o perdão dos nossos pecados. Falamos nesses últimos dias como ter uma vida melhor, uma vida sem culpa. Isso que é ter uma vida melhor, né? Uma vida sem culpa, uma culpa sem insatisfação, sem medo, sem desespero. E quando a gente não consegue viver dessa forma, é só por causa de um motivo. É por causa do pecado. Tudo é por causa do pecado. E a palavra de Deus diz para nós em Hebreus 12, o finzinho do versículo diz assim: o pecado que tão de perto nos rodeia. Sabe? Ele está sempre nos rodeando, ele está sempre na volta de nós, esse pecado. Ele tá sempre, nós temos uma vida que está sempre acompanhada por pecado. Deus deu uma vida maravilhosa para o ser humano quando ele criou o ser humano. Mas ele se perdeu por causa do pecado. Então o pecado é o que atrapalha a nossa vida com Deus. Se nós não tivéssemos o pecado, nós teríamos uma vida maravilhosa na presença de Deus. Nós andaríamos conforme Deus queria, nós faríamos as coisas de acordo com a vontade de Deus. Mas nós não conseguimos, porque nós somos cheios do pecado. Eu acho interessante que quando eu vejo as pessoas falar a respeito do livre-arbítrio, eu fico pensando assim: se nós tivéssemos o livre-arbítrio de não pecar, eu não vou mais pecar de agora em diante. Nós não conseguimos. Por mais que nós achamos que somos suficientes, nós não conseguimos não pecar. Nós somos completamente depravados. Nós temos o pezinho
no pecado. Então tudo que nós fizemos, nós temos o egoísmo dentro de nós. Eu costumo falar que sempre a primeira palavra que a criança fala quando ela começa a falar é dá. Ou seja, ela quer para ela. Já é egoísta desde novo. A primeira palavra que a gente fala é dar. Então com o pecado veio a culpa, com o pecado veio a morte. Gente, o troço apagou aqui. Com o pecado veio o medo, a dor e a morte. Hoje ele está querendo me atrapalhar aqui. E a passagem de Marcos diz para nós assim, ó, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos. Não é essa passagem que eu vou falar hoje, tá? Eu quero só ler o que Jesus disse. Porque é dentro do vosso coração que vêm os maus pensamentos. A imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho, o falar e o agir sem pensar nas consequências. Tudo isso é de dentro de vocês e faz com que as pessoas fiquem puras. Então, tudo que nós fizemos vem de dentro do nosso coração. E hoje tem pessoas, eu vejo pessoas dizendo assim, se teu coração não te condena, vai tranquilo, faz. E nunca leram a passagem de Jeremias que diz para nós que enganoso é o coração, mais que todas as coisas. Nós não podemos. E a passagem que hoje eu quero falar está em Romanos 6, no versículo 23. É hoje o que a gente quer conversar a respeito dela. João 6, 23. Passagem conhecidíssima. Todo mundo conhece. Mas nós não conseguimos cumprir, né? Nós não conseguimos sair da gente. Esse troço está a fim de me incomodar hoje. 6:23. Acho que é uma das passagens mais conhecidas, né? Que diz para nós assim, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, queremos erguer a nossa oração em Tua presença, te agradecendo por tudo que Tu fez em nosso viver. Não permita, Senhor, que nós falamos palavras humanas aqui, mas sejam palavras inspiradas divinamente. Como a Tua palavra diz que toda a Tua palavra é inspirada, quando nós falarmos aqui, que seja a inspiração do Espírito Santo de Deus. Amém. Que não venha nada do homem, Senhor, mas que Tu faça o que Te apraz. Amém. E que a palavra venha, coloque nos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. Não o que nós desejamos, mas o que nós precisamos ouvir. E assim a nossa vida ser transformada por intermédio do Teu Espírito Santo. Que nós possamos realmente nascer de novo e ser o que Tu queres para o nosso viver. Amém. Obrigado por tudo, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, o pecado é uma ameaça séria para nossas vidas. Ele é contra o nosso bem-estar, é contra qualquer, ela é pior do que qualquer perigo físico e eminente que tenha na nossa vida. Qualquer perigo emocional ou econômico que enfrentamos. O pecado é muito pior que isso. Às vezes a gente fica apavorado quando tu pega uma estrada e a estrada é mão dupla, né? Vai e volta. E hoje eu lendo, infelizmente, no Facebook, na 282, um casal lá de Porto Alegre, lá, foi da igreja TDA lá que eles colocaram que faleceu. O pai, a mãe e a filha de uns 6, 7 anos, num acidente de carro. E quando a gente fala, eu quis falar sobre essa tragédia de ter morrido uma família, o pecado é muito pior do que isso, gente. O pecado nos afasta de Deus. A palavra de Deus diz para nós, se tiver que temer, não tema o homem que pode tirar a tua vida, mas tema a Deus que além de tirar a tua vida, pode te condenar ao inferno. Então nós temos que ter um cuidado tão grande quando a gente fala a respeito do pecado, porque nós somos culpados do pecado e nós somos completamente incapazes de remover essa mancha de dentro de nós. Nós somos cheios do pecado e as pessoas acham que o pecado é simplesmente quando eu cometo alguma coisa contra alguém, quando eu faço alguma coisa contra algum ser humano, ou contra algum animal, ou contra algo que desagrade as leis ou as normas locais, e acha que viola a consciência de alguém.
acha que isso que é desaprovado pela sociedade, ou é prejudicial a alguém, acha que isso é o pecado. Ou seja, que acha que de repente se eu fizer alguma coisa contra alguém, e no momento que eu pecar, vamos usar o exemplo aqui, vamos dizer que eu peque contra o Vinícius, e aí eu saia daqui da minha casa e vá lá no Vinícius e peça perdão para o Vinícius, e está perdoado. É muito mais profundo do que isso, o pecado. O pecado não é contra o Vinícius, o pecado é uma coisa muito mais profunda. E aí quando eu vou lá, por exemplo, eu peço desculpa para o Vinícius, eu peço perdão para o Vinícius, eu me sinto perdoado, eu me sinto liberto, eu me sinto tranquilo. E nós deveríamos pensar muito além disso. Lá em Tiago diz para nós que toda injustiça é pecado. Tudo que nós fizermos de mal é pecado. E é muito mais profundo. Qualquer coisa que transgrida a lei de Deus é pecado. Isso está escrito em 1 João 3,4. Então nós temos que ver, nós temos que pensar direito o que é esse pecado que nós falamos. Comportar-se grosseiramente contra qualquer indivíduo, isso não, ou maltratar qualquer pessoa, isso não viola só a pessoa, não viola o direito da pessoa, mas ela viola uma coisa bem maior, ela viola a lei de Deus. No momento que eu falo qualquer coisa, por exemplo, eu falo mal do Vinícius pelas costas dele, eu não estou simplesmente, eu estou usando o Vinícius, que eu comecei no Vinícius hoje, né? Então vamos... eu não estou simplesmente defraudando o Vinícius, eu não estou simplesmente desconstruindo o Vinícius, mas eu estou transgredindo a lei de Deus. É muito mais profundo do que nós possamos pensar. E não adianta o Vinícius me perdoar. Eu preciso ser perdoado por Deus pelas coisas que eu fiz. A gente vê quando Davi, quando ele cometeu o adultério, em consequência o homicídio e todas as coisas que aconteceu, aí quando ele escreve o Salmo 51, o que ele escreve lá? Vamos ler com vocês, eu quero ler com vocês, Salmo 51, no versículo 4. Ele matou Urias, ele acabou com uma família, ele cometeu adultério, e aí o que ele diz no Salmo 51, versículo 4? Ele diz assim, ó: pequei contra ti, somente contra ti, eu fiz o mal perante aos teus olhos. Ele não pecou contra Urias, ele não pecou contra Betseba, ele pecou contra o Senhor. Então, o pecado é muito mais sério do que nós podemos imaginar. O pecado é muito mais do que as penalidades a qual nós podemos sofrer. O pecado é, na realidade, o versículo tema dessa semana. Porque o pecado gera a morte. Quando nós pecamos, nós morremos. Estamos mortos. Por isso que quando Cristo fala com Nicodemos, ele diz: necessário é que tu nasça de novo, porque tu está morto. A palavra de Deus diz para nós que por isso que eu acho interessante quando eu vejo as pessoas dizendo, e tinha o Paulo de Tarso lá na Igreja Vida Nova, que ele sempre dizia assim: Jesus vem num barco e tu está dentro do oceano. E aí quem levantar a mão, Jesus pega e tira e livra a gente do pecado. Mas é muito mais profundo do que isso. Na realidade, nós estamos mortos em delitos e pecados. É isso que a palavra diz para nós. Ou seja, nós não somos capazes nem de levantar a mão para pedir o auxílio de Deus. Nós estamos mortos. Se nós usar essa analogia do barco, nós não estaríamos em cima, nadando. Nós estaremos lá no fundo, morto. Jesus Cristo teria que mergulhar e lá nos tirar do fundo do oceano. Essa é a realidade. Então o pecado, ele não nos deixa a oportunidade de nós escolhermos ser perdoados. Mas nós necessitamos que Cristo se revele para nós e mostre para nós o caminho verdadeiro. E aí nós vamos reconhecer o pecado que há dentro de nós. Porque até então nós não reconhecemos. Você já conversou com alguém e dizer para a pessoa assim: Jesus te ama, tu precisa te arrepender dos teus pecados. Daí a pessoa diz assim: mas eu não tenho pecado.
Eu não mato, eu não roubo e eu não traio minha esposa. Isso são os pecados para ele. E a palavra de Deus diz para nós lá em Romanos 12, versículo 1, os pecados que tão de perto nos rodeia e as coisas que estão na nossa volta. Tudo isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus ele foi deturpado no momento que perdeu a relação lá no Éden. Quando a Eva comeu do fruto. Quando Adão comeu do fruto. Eles caíram em pecado. E desde então, por um só, o pecado entrou no mundo e gerou a morte. Mas graças a Deus que nós temos um outro Adão que veio ao mundo. E por intermédio dele veio a salvação. E não é o pecado que nós queremos falar. Nós queremos falar é da salvação. Que nem quando a gente fala lá, quando fala na parábola das 10 virgens, quando fala na parábola da dracma perdida, quando fala na parábola da ovelha, não está falando da ovelha, não está falando da dracma, está falando do Salvador. Está sempre falando de Cristo. Então nós temos que entender que nós não temos condição de alcançar a plenitude sozinhos. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos desse Salvador para nos livrar desse pecado, para nos livrar disso. Porque se nós fôssemos capazes, se nós parar para pensar, se nós, por nosso próprio entendimento, a gente parasse de pecar, eu não vou mais falar mal de ninguém, eu não vou mais fazer mal para ninguém, eu não vou ter mais desejos maus, eu vou ajudar todo mundo, eu vou fazer todas as coisas corretas, eu não vou mais errar. Mesmo assim, não seria suficiente para alcançar o céu. Nós precisamos de Cristo lá na cruz do Calvário. Por isso que ele veio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário. O pecado, gente, nós precisamos entender que é uma coisa dificílima de receber. E o perdão é dificílimo de receber. Eu quero que vocês entendam que tornar um pecador justo é complicadíssimo. Não adianta nada a gente fazer qualquer tipo de coisa que nós não vamos conseguir nos tornar justos. E agora, por favor, não entendam mal, mas isso é difícil até para Deus. Deus não deixa um pecador justo. Ele precisou de alguém para que isso acontecesse. Ele precisou mandar Cristo vir ao mundo para que isso se cumprisse. Porque ele não conseguiria, não é que ele não conseguiria, ele não nos transformaria em... como é que eu posso... para que as pessoas entendam o que eu quero falar. Tipo, por ser santo, ele não pode se misturar com algo impuro. E ele precisava, Ele precisava de algo puro. Ele precisava de algo puro. Por quê? Porque o pecador merece uma coisa: a morte. Qualquer pessoa que peque, a paga dela é a morte. Quem de nós aqui nunca pecou? Então nós não temos o direito de entrar no céu de forma alguma, porque nós somos pecadores. E Deus, por ser tão santo, tão justo e tão verdadeiro, ele não teria como colocar uma pessoa impura no reino dos céus. Ele não teria como compartilhar. Nós vemos na passagem de Moisés, quando Moisés diz que eu quero te ver. Ele disse: Moisés, então entra no buraco da fenda, que eu vou passar, a minha glória vai passar. E tu vai ver a minha glória. E ele viu a glória, e mesmo assim ele ficou com o rosto reluzente, a palavra nos diz, por ter visto a glória de Deus. Ninguém consegue em pecado chegar na presença de Deus. É impossível um pecador chegar na presença de Deus. É como se a própria presença de Deus excluísse todo o mal de perto. Ela exclui. É exatamente isso. Não tem como um pecador entrar no reino dos céus. E Deus não se suja. Né? Deus, exato. Então aquela passagem, aquele ditado que eu digo para vocês, quando a gente vê as pessoas dizer assim: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, a palavra de Deus diz para nós que ele odeia o pecador. O pecador não tem condição de chegar na presença de Deus. Nenhum pecador vai chegar na presença de Deus. Então como é que nós vamos ser salvos se todos nós pecamos?
Nós somos salvos pelo poder lá da cruz do Calvário. Que Cristo viveu uma vida sem pecado. A palavra de Deus para nós que Ele viveu a vida inteira e não houve engano e não houve pecados nele. E sobre Ele todo o meu pecado foi depositado lá na cruz do Calvário. Por isso que Deus, quando ele vai morrer, Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, Senhor meu, por que me abandonou? Até então Ele nunca tinha ficado longe de Deus, mas os meus pecados foram derramados sobre Ele na cruz do Calvário e Deus teve que se afastar do Filho dele por causa dos pecados. Então não pensem que Deus ama o pecador. Não, Deus não ama o pecador. Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Mas Ele lava, a palavra de Deus diz para nós que aqueles que têm o pecado vermelho como carmesim, Ele vai se tornar branco como lã. Não que Ele vai tirar o pecado do homem, não, Ele não vai tirar o nosso pecado. Ele vai colocar a vida de Cristo sobre nós e isso vai nos libertar do pecado. Era nada. Quando a gente faz a ceia, que eu falei para vocês a respeito da Páscoa, que passa o sangue nos umbrais da porta para que o anjo da morte não passe nas casas, é esse mesmo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. O Cordeiro Santo de Deus foi sacrificado e o sangue dele foi aspergido por sobre nós e não existe mais pecado. E a morte não tem mais poder sobre nós. É o que ele diz: morte, onde estás? Onde está teu aguilhão? Não existe mais o aguilhão da morte, porque o aguilhão da morte morreu na cruz do Calvário. Foi pregada na cruz, nos libertou. Onde está o poder da morte não está mais. A santidade de Deus não dá trégua para o pecado. Então nós não podemos nos chegar perto de Deus. Salmo 45, versículo 7 diz para nós que Deus ama a justiça e odeia as iniquidades. Deus é fiel e justo. Ele não pode andar junto com o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Então nós não temos como viver. Tem alguma coisa, né? Diz que não esquecendo que é interativo, vocês podem falar tanto aqui quanto na live, tá? Vamos falar, gente. Ainda bem que o amor de Deus é misericordioso, né? Porque senão ninguém seria salvo. Se Jesus não tivesse pago o preço que Ele pagou, se Ele não nos amasse como Ele nos ama, ninguém se salvaria, porque não tem nenhuma pessoa na Terra que consiga cumprir todas as condições para ser salva. Não tem ninguém consegue por nenhuma boa obra, nada que a gente faça, nem se a gente fizer subir no monte, fazer, não tem o que a gente faça para pagar a salvação. Esse é um grande erro que nós, seres humanos, temos. Porque nós começamos a achar que nós somos capazes de fazer alguma coisa para alcançar a salvação. Ou seja, cara, o que eu fiz daqui para trás não existe mais e eu vou começar a agir de uma forma perfeita daqui para frente e vou ser salvo. Tu pode agir da forma mais perfeita daqui para frente e não errar mais e não pecar mais e fazer as coisas todas corretas e ser obediente a Deus e fazer tudo correto. Mas ontem tu mentiu, tu está no inferno. Entende? Não existe nada que eu faça que consiga cobrir os pecados que eu já fiz. Nada consegue cobrir os pecados que eu já fiz. Ou seja, eu não tenho condição de chegar na presença de Deus, mesmo que de agora em diante eu não erre mais. Eu posso não errar mais daqui para frente, mas eu errei daqui para trás. Eu estou condenado, porque o salário do pecado é a morte. Eu já pequei e eu já recebi essa paga. A morte está certa. Eu tenho a morte. Se não for pelo sacrifício na cruz do Calvário, jamais eu alcançarei. Nunca vou conseguir chegar na presença de Deus, porque eu não sou capaz. Não eu. Qualquer ser humano não é capaz de chegar na presença de Deus. O único ser humano que seria capaz de chegar na presença de Deus seria Adão e Eva antes do pecado. E mesmo assim, eles não conseguiram. Eles pecaram. E por causa disso, nenhum de nós temos condição de chegar na presença de Deus. É muito... Então, eu gostaria que vocês entendessem que envolve muito mais do que qualquer coisa, que nós estamos em terrível apuro. Nós somos pecadores, a nossa própria natureza demanda a nossa separação de Deus conosco.
Ou seja, nós fomos separados de Deus, nós fomos arrancados lá daquela presença que Deus tinha com Adão às 5 horas da tarde, lá vamos botar, todas as 5 horas da tarde Deus descia lá no Jardim do Éden e tomava um chazinho das 5 lá com Adão. Foi arrancado isso, não existe mais isso, não tem mais como o homem ter a presença de Deus. Ele precisou que viesse alguém santo e vivesse uma vida santa, sem pecados, para que sobre essa pessoa fosse derramado o pecado de toda a humanidade. E a todos, aí a palavra diz para nós, e todos aqueles que nele crêem, não será imputado o pecado. Por quê? Porque o pecado foi jogado sobre Cristo. A nossa natureza, ela é tão pervertida, que até lá no Antigo Testamento, Ló, quando ele foi ser resgatado por anjos, ele mesmo, ele hesitou, diz na palavra que ele hesitou, e ele teve que ser levado à força para fora da cidade, senão ele ia ficar lá para morrer. É como se o nosso corpo ansiasse pela morte. A nossa vida, ela anseia pela morte. Mas ela a foi nossa, corrompida. Mas a nossa vida anseia pelo pecado. Exatamente, anseia pela morte. Entende? Então, gente, falem a verdade, olhem para dentro de si e vejam se vocês não têm ânsia pelo pecado. Se nós não temos o desejo de pecar. Duas coisas, assim, ó. A primeira, na minha infância, eu cheguei a um ponto, assim, que eu estava dentro de uma igreja que tinha que seguir determinadas regras, determinadas coisas. E, basicamente, por eu ouvir essas coisas, eu acabei parando e chegando na conclusão de que eu não atendia os critérios, eu nunca ia atender os critérios, então eu chutei e falei assim, exploda-se tudo, vou viver a vida, de qualquer forma eu vou pro inferno, então eu vou pro inferno por mérito. Então isso é uma das coisas que a gente tem que cuidar muito da forma como a gente fala, porque a gente tem que exaltar mais a graça. Sim. Porque se der margem de interpretação que a pessoa não atinge o ponto, se ela parar para pensar nisso, ela vai acabar dizendo assim, então já que não atinge, e o que me mudou foi quando eu realmente entendi a graça de Deus, eu entendi a expiação de Cristo, o que o Jesus fez, sabe? Que foi a propiciação. A expiação mesmo, assim, ele tomou o meu lugar, ele me amou, Deus me amou antes mesmo de qualquer coisa, e por causa do sacrifício de Jesus eu pude ter acesso a ele. E a questão do pecado, até esses dias eu estava conversando com a Gi sobre isso. Basicamente, tudo que é pecado, ele nos ofende, são coisas que nos traz uma ofensa e gera um trauma. Basicamente, tudo que Deus falou que é pecado, que não se deve fazer, ele gera um trauma, seja lá da forma que for, seja lá o que for. Às vezes uma palavra que tu fala para uma pessoa, e isso repercute em a pessoa, ela vai reproduzir, fazer igual, ou ela vai rejeitar, ela vai ter um desequilíbrio e vai repelir por completo aquilo sendo desequilibrado. Enquanto não houver um perdão, enquanto a própria pessoa não conseguir realmente perdoar aquela ação que aconteceu, ela começa igual o Covid, ela começa a transmitir e isso vai crescendo em escala global. Assim como a gente já está vendo. São coisas que vão acontecendo e vão, como que eu posso dizer assim, o pecado, ele... Quando eu cometo um pecado contra alguém, isso ofende a pessoa ela vai acabar reproduzindo aquilo e é algo inconsciente, algo que está no subconsciente da pessoa. Então ela não tem esse discernimento, ela na verdade ela nem enxerga muitas vezes o pecado que ela comete. E isso é uma das coisas que talvez deveria ser um pouco mais tratado, sabe? Até mesmo quando Jesus ele aparece e fala, que ele está conversando com os discípulos e Pedro pergunta para ele sobre quantas vezes ele deve perdoar, que tem aquela passagem que todo mundo conhece, que diz assim, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares da terra será desligado do céu. Tudo começa com o contexto de perdão. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E o que eu tenho visto nos últimos tempos, assim, eu estou tendo contato com muita gente, é que por causa da falta de perdão, a pessoa ela começa a reproduzir o pecado e ela começa a viver daquela maneira e ela começa o coração dela começa a endurecer. E seguindo nesse rumo, ela acaba... eu até tinha olhado aqui, eu tenho uma passagem em Hebreus 3:12, que fala assim, cuide, irmãos. Cuide, Gi, principalmente o dedo aí. Vai vir o fogo do Espírito. Eu vou ler a passagem aqui.
tem de cuidar. Aí entra um negócio assim, depois de crente, depois de justificado por Cristo, por que eu não deveria me relacionar com o pecado? Por que eu tenho que me afastar do pecado? Porque eu sou redimido totalmente por Jesus. Eu posso fazer o pecado que for, eu sou redimido por Jesus porque eu creio que Jesus me salvou. Então, por que não devemos viver deliberadamente no pecado? Diz assim, ó, Hebreus 3:12. Tendes cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se acha hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Eu sei que estou falando bastante. Aonde que eu quero chegar quanto a isso? Eu sou salvo pela graça. Absolutamente, totalmente eu dependo de Cristo e seja lá o pecado que eu for cometer, o que eu cometi está na cruz do Calvário porque Jesus pagou esse preço. Por que eu não devo me relacionar? Que eu acho que esse é o principal, para o cristão. Por que eu não devo pecar? Se Jesus já pagou o preço por todos os pecados que eu vou cometer, já está pago. Porque quando a gente peca, não existe um pecômetro que diz assim, esse aqui está salvo, esse aqui não dá. O pecado, ele tem um negócio que é muito ruim, que ele engana e ele endurece o nosso coração e ele produz esse perverso coração de incredulidade. A palavra diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se vanglorie. Quando a gente pega ali, mediante a fé, e o pecado o que ele faz? Ele endurece o nosso coração e mata a nossa fé. E a gente já trabalhou com um morador de rua. Geralmente o pessoal vai parar nessa situação de rua, nessa situação lá no extremo, assim, que a pessoa não... Tem muitos que conhecem a palavra, às vezes até dominam mais do que muita gente. Só que o que acontece? O pecado enganou eles e eles acham que o pecado deles afasta eles de Deus e que eles não têm mais salvação porque eles, mesmo conhecendo a Jesus, eles não merecem mais. Como se eles tivessem merecido algum dia. Sendo que, na verdade, o que a gente deve fazer é o contrário. Se eu pequei, eu tenho que correr em direção a Deus porque Ele purifica meus pecados. Jesus é a tampa do propiciatório. É Ele que separa a gente, porque se alguém olhasse para dentro da Arca da Aliança sem a tampa virada, a pessoa morria. Mas quando vira a tampa, e a tampa está entre eu e a presença de Deus, que é Jesus, aí eu não morro. Aí eu sou purificado por causa do sacrifício de Jesus. Eu não sei se eu consegui ser claro com o que eu quero. Não, mas é que na realidade, assim, o que nós temos que entender é que nós somos totalmente incapazes de ser salvos por causa das nossas obras. Somos completamente incapazes. E o que eu vejo hoje, a respeito do que tu falou, a igreja, em vez dela tratar a pessoa, ela bota culpa nas pessoas. Ou seja, cara, tu é pecador, tu vai pro inferno. Tu é pecador, tu vai pro inferno. Tu não pode pecar, tu vai pro inferno. Se tu trair a tua mulher, tu vai pro inferno. Se tu fizer isso, tu vai pro inferno. Tu vai sair, tu fizer aquilo outro, tu vai pro inferno. Ou seja, tu vai perder a tua salvação. Nós começamos a colocar um peso tão grande sobre as pessoas que as pessoas começam a se achar indignas, exatamente como o Mauro falou. Não é como se algum dia elas forem dignas. Nunca fomos dignos e jamais seremos dignos de chegar a lugar nenhum. Por isso que sempre quando eu falo a respeito do pecado, eu gosto de frisar que nós não temos condição de alcançar o céu. Mas Cristo morreu na cruz do Calvário e me deu salvação. Então todos os meus pecados foram pregados na cruz do Calvário. Eu fui liberto por a morte de Cristo, eu fui liberto. Uma vez eu estava num culto onde os caras cantaram uma música assim, ó, maldita cruz que matou o meu Jesus. Cara, eu levantei e saí porta fora, porque não foi maldita. Foi bendita a cruz que matou o meu Jesus, porque por intermédio da morte dele eu fui salvo. Eu fui salvo pelo intermédio do derramamento de Cristo na cruz do Calvário, porque essa cruz me deu libertação. Entende? Não é o meu agir corretamente de agora em diante, não é eu fazer as coisas corretas para ajudar as pessoas, ou o que nós fazíamos lá, né? Durante 3 anos, nós fomos no centro de Florianópolis levar alimento para os moradores de rua. Isso por acaso eu vou chegar lá na presença de Deus e aí Deus vai me dar, tu é um bom servo porque tu alimentou os moradores de rua. Não, cara, não vai melhorar em nada o meu como é que eu posso dizer? Pecadômetro. É o meu pecadômetro. Não vai baixar meus pecados por causa das coisas boas que eu fiz. Não vou. Nada vai mudar. Entende o que eu quero? Entende o que é que a gente quer passar para vocês? É só Cristo.
Nós temos que entender que o caminho é Cristo. Se nós olharmos o Velho Testamento, ele está apontando para Cristo. Se nós olharmos o Novo Testamento, está mostrando Cristo. Se nós olharmos hoje, ele está apontando para Cristo lá atrás. Tudo é Cristo. Antes de Cristo é Cristo. Durante Cristo é Cristo. Depois de Cristo é Cristo. É isso. Sempre é Cristo. Porque Deus teve misericórdia, né? É bem louco a gente imaginar. Aquela passagem. O que dá felicidade, poxa, Deus olha pra gente como filho, olha pra gente, independente disso tudo, como pessoas limpas do pecado, como alguém justo. Deus olhar assim pra gente é que faz a gente sentir o amor dele, sentir a misericórdia, Jesus e querer buscou a célula. produzir os bons frutos, por fé nele. Né? A Josi disse assim, então, de qualquer forma, eu sou pecadora, assim Deus não me ama, já que não ama o pecador? Quem falou? A Josi. É exatamente isso que o Mauro estava falando. Eu sou pecador e Deus não me ama. Só que quando ele olha para mim, ele não enxerga mais eu, ele enxerga Cristo. É isso que nós temos que entender. Quando Deus olha para nós, ele não enxerga mais os nossos pecados. Ele não enxerga mais o Cláudio pecador, mas ele enxerga o Cláudio regenerado pela cruz do Calvário. A palavra diz para nós que ele nos deu. Isso eu acho maravilhoso. Eu acho que as pessoas querem, eu quero falar em línguas, eu quero ter o dom de curas, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. Cara, a palavra diz para nós que ele nos deu o ministério da reconciliação. É isso. Então, quando Cristo olha para nós, ele olha para um ser reconciliado com ele. Aquele Adão que eu comecei a falar no início, assim, Adão, por intermédio de um entrou o pecado e toda a raça humana foi condenada, por intermédio de outro entrou a reconciliação. É isso. Então Cristo entrou no mundo e colocou, nos reconciliou. Ou seja, hoje nós somos dignos. Ele nos deu o poder de nos tornar novamente filhos de Deus. Aquilo que ele fez com Adão, que eu já falei para vocês, que quando a palavra diz para nós que Deus fez o Adão à sua imagem conforme a sua semelhança. E aí quando Adão pecou, ele diz que todo homem é a imagem conforme a semelhança de Adão. Ou seja, todo homem é pecador. Mas quando nós nos convertemos, quando nós nascemos de novo, nós deixamos de ter a imagem conforme a semelhança de Adão para nos reconciliar com Deus. E novamente ser a imagem conforme a semelhança de Deus novamente. Isso é maravilhoso. Aí que é o nosso sucesso, né? É isso aí que é o sucesso. É isso é a prosperidade, isso é o sucesso, isso é a felicidade. Só uma observação lá da tampa da propiciatório. O que acontece? A Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus na Terra. Então dentro da arca tinha os 10 mandamentos, tinha a vara de Arão que floresceu e o maná. Se tu abrisse a tampa e tirasse a tampa, tu nunca poderia tirar a tampa de cima da arca e olhar direto para ela. A pessoa que fizesse isso, ela morria. Tipo, é a mesma coisa. A gente só consegue hoje entrar. Lembra que tem aquela passagem que diz assim que é o véu que abriu, que agora a gente pode adentrar ao lugar santíssimo com... como que é a palavra? Acho que é entre com... Ousadia, entre... Porque o que tá entre a gente e Deus ali, o que resolveu foi Jesus. Então Jesus é essa tampa. Quando alguém vai abrir a Arca da Aliança, ela tem que virar a tampa de lado e essa tampa fica entre ele e o que tá a presença de Deus. É o mediador. Por isso que é totalmente necessário Jesus. Aí entra o negócio, até foi o que eu falei. O problema do pecado pro cristão, pro que já é remido por Cristo, é que ele começa a endurecer o nosso coração e começa a nos enganar. Ele começa a dizer pra você não é digno, você não merece o sacrifício de Jesus. Como se algum dia tu tivesse merecido alguma coisa, sabe? Eu não tenho mérito nisso. E a palavra diz para nós que nós temos que nos amar a nós mesmos, né? Amar o próximo quando nós nos amamos a nós mesmos. Então, no momento que nós começamos a pecar, nós começamos a não nos achar dignos. Não é que nós vamos ser dignos, de forma alguma. Nunca vamos ser dignos, né? Mas nós começamos a achar que, cara, Deus não olha para mim. Eu sou tão pecador,
Eu sou tão pecador que Deus nem quer saber mais de mim. Entende? Esse é um grande problema de quando eu vejo pregadores batendo só no pecado. Nós não podemos, nós temos que bater no pecado, sim, nós temos que bater no pecado, mas temos que dar a solução. Cara, simplesmente te arrepende e para de pecar, que a tua salvação está garantida. Porque não é por intermédio do que tu fizer, não é pelo intermédio das coisas boas que tu fizer daqui para frente, não é por intermédio das boas obras que tu vai agir, ou tu vai alcançar a salvação. Tu nunca vai alcançar a salvação. É só por Cristo. Só pela fé em Cristo. O nosso papel é ter fé em Cristo. Tanto é que quando perguntam para Jesus, chegam nele e falam assim, mestre, como eu devo fazer as obras de Deus? Ele responde assim, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. A obra de Deus resume isso, creia em Jesus. Aí quando tu crê nele, daí, até tem uma passagem que o pessoal também chega diante de Deus e daí diz assim, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei, fiz isso e aquilo. Ele diz assim, apartai de mim vocês que praticam iniquidade, nem sei quem são vocês. Ao invés disso, quando eu chegar diante de Deus, se for falar alguma coisa, eu vou falar assim, eu creio em Jesus. Eu não, seja lá o que eu tenha feito, eu posso ter salvo, Deus ter usado a minha vida para acessar milhões de pessoas, mas eu só vou estar lá porque não foi pelo que eu fiz, mas pelo que Cristo fez, e eu só fiz algo porque Cristo fez por mim. Nós somos constrangidos, ontem a Cássia falou, nós somos constrangidos a fazer a vontade de Deus. E qual é a solução que nós temos para isso? A palavra de Deus diz para nós, que o Mauro já falou, mas Deus sendo rico em misericórdia, por seu grande amor nos amou, estando nós mortos em delitos e pecado, nos deu vida junto com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus, não é pelo nosso grande fazer. Eu pequei muito, então eu vou doar tudo que eu tenho e vou ser salvo. Não adianta. Não adianta tu doar tudo que tem, não adianta tu dar o teu corpo para ser queimado, não adianta tu fazer nada tu vai conseguir alcançar a salvação. A salvação está só por intermédio de Jesus Cristo. E Deus deu esse golpe, sabe? Esse golpe golpe no pecado, ele diz que ele acabou com a morte. Ele acabou com a morte. É isso que a palavra diz para nós. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele acabou com a morte. Ou seja, ele nos deu um escudo para nós nos revestir e não ter mais por que ser condenado. Eu acho muito interessante lá quando a gente lê Isaías, quando a gente fala que lá diz assim, ele foi cortado fora da terra dos viventes por causa da transgressão do povo. Ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com os ricos esteve a sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, o Senhor agradou-se em moê-lo, fazendo-o enfermar, para para dar a sua alma por oferta ao pecado. A Deus agradou moer Jesus Cristo para dar em oferta pelo nosso pecado. Ou seja, nós só somos salvos pela morte e por Cristo ter sofrido na cruz do Calvário para nos dar a salvação e a libertação. Então não adianta. E isso Isaías escreveu centenas de anos antes de Cristo. A proteção contra o castigo é exatamente o que o Mauro, viu? Estou te comparando a Paulo, tá bom? A proteção contra o castigo chama-se propiciação. É isso, exatamente isso. Ou seja, o pagar o preço ou seja, não existe mais o pecado. Foi pago o preço, a propiciação dos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas do mundo inteiro. Verdadeiramente Cristo veio aqui no mundo e Ele é o perdão dos nossos pecados, porque não existe nada que possa fazer a gente perder a salvação, porque foi pago o preço qual era necessário. Pela graça de Deus nós somos salvos completamente, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua obra. Isso está escrito em Efésios 1:7. Mas nós temos que entender que o perdão é isso, e isso, de repente alguém que vai ver aí, aqui eu sei que vocês não vão se assustar com o que eu vou falar. O perdão é condicional. Não é condicional. É isso, o perdão é condicional, ele não é incondicional. O perdão é só para aqueles quem Ele ama.
É só para aqueles que ele chamou. Ah, mas tu acabou de dizer que o perdão é para toda como ele morreu, para todo aquele, ele é condicional, né? Ele é condicional, é por causa disso que eu acabei de dizer que aqui em João 2, 2, 1, 2, 2, 1 João 2, 2 diz para nós assim, ó, ele é a propiciação pelos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Então como é que tu está dizendo que ele é condicional? Porque ele diz que é só para aqueles que nele crêem. Só os que creem nele é que são salvos. Então é condicionado, o perdão é condicionado só para aqueles que nele creem. Nós temos que crer. Mas quais são os que creem? É aqueles que têm fé. E não é deles, a fé é de Deus. Deus coloca em nós o Espírito Santo, nos enche de fé, nos transforma e nos dá a condição de conhecê-lo e assim reconhecê-lo como Deus. E é tudo dele. A fé, tudo é dele. Tudo é dele. Uma E coisa ele olhar. até- Pode falar. Os caras estão chegando a brincar e eu vou falar, então tá bom. Uma coisa que é muito importante a gente também parar e pensar um pouco sobre isso, se as pessoas elas chegam a Jesus pela fé, vamos imaginar assim, sem fé não tem como agradar a Sim. Deus, não tem como chegar a Deus, não tem como fazer Não nada. tem como chegar a Deus. É. Então, se a Bíblia nos relata que a fé vem pelo ouvir, E ouvir a então a gente deveria ouvir a palavra de Deus. Então, se a gente parar para pensar assim, como é que eu encho mais ou avivo a minha fé? Lendo a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus. Como é que eu consigo fazer com que outras pessoas também comecem a se encher de fé? Falando a palavra de Deus. Então é muito importante tanto a leitura da Bíblia, a ouvir e principalmente também falar a palavra de Deus. Porque às vezes parece que o cristão vai esquecendo assim, o quão importante é a gente chegar e às vezes citar um versículo ou sei lá, ouvir músicas que realmente têm a palavra de Deus. Porque música é uma coisa que vai lá no inconsciente e fica gravado. Eu já vi gente citando música achando que é versículo bíblico, sabe? Então também é uma coisa muito importante a gente saber o que a gente está ouvindo, sabe? A nossa boca tem que transbordar a palavra de Deus. A gente tem que pensar que quando a gente fala da palavra de Deus para alguém, a gente está semeando fé no coração dessa pessoa. E essa pessoa pode se achegar a Deus. Exatamente, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí Filipe diz assim, como é que eu vou compreender a palavra se não tem quem me fale? Entende? Precisa de gente que fale. A palavra de Deus, Deus diz para nós que nós, ide por todo o mundo, essa é a grande comissão, né? Ide por todo o mundo, levar o evangelho a toda a criatura, ensinando-os e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que uma pessoa que se diz cristã não lê a Bíblia? Como é que uma pessoa que se diz cristã não fala da Bíblia, não propaga Cristo? Entende? Eu não tenho como entender, eu não consigo entender. Porque a fé vem pelo ouvir. E como é que eu vou falar? Eu pedi para ele pegar lá. Cara, isso aqui eu achei na rua hoje. Sério. Eu fui assim, cara, é exatamente o que eu ia falar. Eu achei na rua. E aí eu disse assim, cara, é uma cartinha. É uma cartinha. Uma pessoa falando do amor de Deus. Ela disse assim, por causa da pandemia nós não temos como conversar. Então eu estou escrevendo essa cartinha para que você possa ouvir da palavra de Deus. E por que nós não estamos fazendo isso? Essa pessoa aqui é testemunha de Jeová, porque ela fala que nós não podemos estar batendo na sua casa agora nos domingos por causa da pandemia. Então nós estamos escrevendo cartinha e colocando, acho que alguém pegou o cara pegou na caixinha e botou fora. E a preocupação deles de escrever à mão uma cartinha para falar de Cristo. Sabe? E aí isso me envergonha. Quando eu li isso aqui, eu fiquei envergonhado. E nós, o que nós estamos fazendo pelo amor de Cristo? Como é que nós podemos dizer que amamos a Deus se nós não propagamos? Como é que nós podemos dizer que nós amamos a Deus se nós não falamos do amor de Deus? E como é que as pessoas vão conhecer a Cristo se elas não têm fé? Como é que elas vão ter fé ouvindo a palavra de Deus? Mas como é que elas vão ouvir a palavra de Deus se nós estamos com a boca fechada, gente? Entende? É muito mais profundo. Também hoje, com a tecnologia que a gente tem acesso, por mais que vamos imaginar que eu não goste de ler ou que eu tenha dificuldade de me concentrar, pode acontecer, tá? Leitura é bom, é uma meditação e ajuda bastante. Mas vamos imaginar que eu não consiga ler, tu pode botar o áudio, tu pode ir lá botar no YouTube e ouvir o áudio da palavra de Deus. A gente tem esse acesso, a gente tem esse recurso. Tem uma barbada hoje, né? Tem Spotify, tem os podcast.
Tem um monte de coisa que a gente pode ouvir a palavra de Deus, gente, pelo amor de Deus. Tem o YouTube, todo mundo tem internet hoje em dia. Mas vamos lá, voltando. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio de fé. Isso não vem de vocês, é um presente dado por Deus. A fé é um presente dado por Deus. A salvação é um presente dado por Deus. Tudo é um presente dado por Deus. Jesus Cristo é o caminho, nós temos que depositar nele a nossa confiança. Nós temos que fazer a vontade de Cristo todos os dias. E quando nós fizemos a vontade de Deus, nós começamos a olhar o que nós temos de errado na vida da gente. E nós nos arrependemos. Isso que Cristo quer. Que quando a gente olhar para dentro da gente, a gente vê as coisas que estão erradas na nossa vida, nós começamos a mudar. Por isso que nós não pecamos mais. Por isso que nós não vivemos em pecado. Por quê? Porque o amor dele nos constrange. Ele nos amou de tal forma que deu o Filho dele, agradou-se nele ele se agradou em moer para nos dar a salvação, e nós não fizemos nada, gente. Pelo amor de Deus, é complicado. E nós temos que crer suficientemente para ser batizado, nós temos que crer suficientemente para amar a Deus da forma qual nós devemos amar. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Ele quer que nós andamos sempre no caminho dele. E para nós encerrar, eu quero ler Gálatas 3, versículos 26 e 27, que diz assim, ó: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quanto fossem batizados em Jesus Cristo, vocês foram revestidos. Quando nós fomos batizados em Jesus Cristo, nós fomos revestidos por Ele. Todos nós, mediante fé, nos tornamos irmãos de Jesus Cristo. E a fé, como o Mauro falou, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus Cristo é o único caminho para a remissão dos nossos pecados. Nós nunca vamos conseguir alcançar a salvação fazendo coisas. Não é o muito fazer coisas que vai nos livrar do inferno, não. Nós podemos fazer o que quiser. Certa vez eu estava no regional falando da palavra de Deus, que eu fazia visitas ali no regional para as pessoas, e um irmão adventista chegou e falou para nós: que bom que tu está levando a palavra de Deus para as pessoas. Nós temos que levar a palavra de Deus para alcançar a salvação. Ele disse: cara, só se é tu. Eu não preciso levar a palavra de Deus para ser salvo. Eu levo a palavra de Deus porque eu fui salvo por ela. Eu prego a palavra de Deus porque ela me reconciliou com Deus. Eu não faço nada para receber alguma coisa em troca. Ao contrário, tudo que eu faço em agradecimento pelo que Cristo já fez para mim. Se eu dou uma oferta financeira, é porque Cristo assim me abençoou. Se eu levo a palavra de Deus para salvar a vida das pessoas, é porque um dia alguém falou da palavra de Deus para mim e me abençoou. Eu simplesmente estou retribuindo tudo que Cristo fez por mim. E é esse que deve ser o nosso pensamento. E quando Ele morreu na cruz do Calvário e nos deu salvação. Então, o que eu quero falar para todos nós aqui, e para você que está vendo a live, e para você que vai ver a live no futuro, não adianta nada nós... tem uma igreja que quando a gente peca, tu vai lá e confessa, e aí o cara diz assim: vai lá e reza tal ladainha, faz isso que tu vai receber. Ah, tu precisa subir a escada da igreja tal de joelho para ser salvo. Tu precisa, não, nós fomos libertos de tudo isso. Cristo morreu na cruz do Calvário e nos deu a salvação gratuita, inteiramente gratuita. Por graça sois salvos e mediante fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Nós somos salvos pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Não é lógico que tu tá em pecado, cara. Sai fora, te arrepende, luta com todas as tuas forças, ora para Deus: Senhor, me dá força para que eu possa fugir do pecado, para que eu possa me libertar disso e não alcançar a salvação, não de forma alguma, mas eu alcançar a felicidade que nós falamos a semana passada, para nós não ter medo, entende? Ou seja, quando alguém chamar eu para conversar, vem cá que eu quero falar contigo, eu vou lá conversar com ele tranquilo, porque eu tenho o coração livre, eu não pequei contra ele e contra ninguém. Eu sou livre, eu não tenho medo, eu não tenho anseio, eu não tenho dificuldade nenhuma de me relacionar com as pessoas, porque eu vivo uma vida correta perante a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz para nós que Ele odeia os filhos da desobediência.
então eu não posso ser filho da desobediência de forma alguma. Essa semana eu coloquei lá no Facebook que o adultério, ele é uma forma que Deus mostra que odeia a pessoa. Isso está lá em Provérbios 24. Ou seja, meu querido, se tu adulterou é porque Deus te odeia. Entende? Cara, se nós fizemos coisas erradas é porque Deus não nos ama o suficiente. É porque nós não temos fé suficiente a qual Deus quer. No amor dele, exatamente. Não é que Deus não nos ama. Nós não temos fé suficiente no amor que Ele nos dá. Ou seja, porque quando a gente reconhece que Ele nos ama de tal forma, nós não adulteraríamos, nós não roubaríamos, nós não passaríamos ninguém para trás, nós não seríamos velhaco, aquele cara que pede dinheiro emprestado e não paga, nós não, nós não faríamos muita coisa qual nós estamos fazendo. Então nós temos que parar para refletir. Será que de verdade nós temos sido cristãos? Será que de verdade a nossa fé está grande? É a fé de mais e a fé de menos, né? Então, bem nesse gancho mesmo, foi interessante que o Mauro falou de Hebreus. Hebreus, ele retrata muito sobre como essa caminhada desenvolve em nós um caráter que vai ser melhor e vai agradar a Jesus e por quê? Né? Daí eu separei um pedaço aqui para ler. Hebreus 6:9, na NVI aqui. Amados, mesmo falando dessa forma, depois que ele deu um sermão neles, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. O amor dele é tão grande que, além de ele esquecer que a gente é pecador, ele ainda olha com felicidade porque a gente faz de bom. Ele nos recompensa ainda. Olha o que a gente não... me recompensa ainda. E olha só quão grande é a graça. É imerecido. Além dele nos dar a fé, é muito bom. além de ele nos dar a fé, além deles nos dar o amor e nos transformar, quando nós ainda fizemos alguma coisa para ele, ele ainda recompensa ainda. Ou seja, é um cara que não serve para nada, ele pega e ajuda a pessoa, e quando a pessoa faz alguma coisinha por ele, ele ainda, cara, eu vou te abençoar mais ainda. É o que ele fala em Timóteo. Vocês que são ricos, ajudem. As pessoas, ajudem a obra de Deus, que eu vou abençoar vocês ainda mais, para vocês abençoarem ainda mais. Ou seja, quanto mais a gente faz coisas para Deus, mais coisa Ele faz para nós. Não barganhando, tá? Quando a gente faz coisas para Deus com barganha para receber alguma coisa em troca, a palavra de Deus diz para nós em Coríntios, melhor que tu nem dê, nem dá. Se tu tá dando, pensando em receber alguma coisa de troca, cara, fica na tua, nem faz nada. Agora, se tu dá por amor à obra, tu vai receber. Esses dias a gente estava conversando em casa sobre uma passagem que a gente leu lá do... Teve um cara que chegou acho que foi para Pedro e ofereceu dinheiro para que ele recebesse o Espírito Santo. É um mágico lá. Eu não acredito que ele tenha feito isso de uma forma maldosa. Talvez ele não entendia que, tipo assim, o Espírito Santo não tem um preço. É algo muito grandioso. E daí ele foi amaldiçoado, tudo, daí ele pediu para Pedro orar por ele. Às vezes a gente chega para Deus e quer fazer coisas em troca. Deus, eu vou fazer isso para receber aquilo. Eu sei que seja isso que eu estava falando. Sim. Sendo que Deus está... Tipo, o que Deus tem para nos dar não tem preço. O valor é tão grande, tão inestimável assim, que realmente não faz sentido. Tipo, eu não tenho o que eu possa fazer para estar pagando por isso, sabe? E também uma coisa também que eu acho que é bem importante a gente frisar isso, tudo na nossa vida é um processo, é um tempo. A gente fala sobre regenerar, mas é um período. Se a gente olhar assim a história dos apóstolos, eles começam de uma forma e vai mudando. É igual Paulo chega no final da vida dele, ele tem uma reflexão muito maior do que quando ele era no início. Pedro chega no final da vida dele e é muito melhor do que no início. Eu acho que nessa situação de... Digamos assim, o que eu entendo hoje é que o principal, às vezes, não é que amanhã eu vou acordar full, vou acordar top e eu não chego mais nem perto de pecado. Eu vou lutando um dia por vez. É só por hoje, é só hoje. Por alto. Hoje eu sou dessa forma e eu vou pedir para Deus e Deus vai me orientar e vai me ajudar a vencer o pecado. Amanhã eu quero melhorar.
e assim por diante. Porque se a gente parar, talvez possa ter dado alguma margenzinha de interpretação de tipo, eu tenho que parar com todos os pecados. Não, tu tem que lutar contra o pecado. Tu não pode deixar ele criar raiz e começar a crescer cada dia mais na tua vida. Começa podando e tirando até tu ver que Deus vai te capacitar e vai te dar forças para realmente tirar de vez todo o pecado da tua vida. Paulo diz para nós, eu prossigo pro alvo, não que eu tenha alcançado. E ele chega lá no fim da vida, né? Dizendo assim, não que eu tenha alcançado o alvo. Então a gente vai crescendo. Eu gosto muito da oração do Pai Nosso, diz assim, o pão nosso de cada dia. Ele não está falando só de alimento, ele está também falando de alimento. Mas ele está falando de renovação diária. Entende? Eu gosto muito dos alcoólicos anônimos que dizem assim, hoje eu não vou beber. E nós deveríamos levantar de manhã e dizer assim, hoje eu não vou pecar. Entende? Ah, eu não vou pecar para quê? Para alcançar a salvação? Não, eu não vou pecar para me aproximar mais de Deus. Eu quero agradar a Deus. É isso que eu quero. Para isso eu não quero pecar. Última observação. Se acaso a gente errar e falhar, e a gente pecar, o principal, a gente tem que saber como diz João, a gente tem um advogado junto a Deus. A gente tem que se aproximar o máximo possível de Jesus. Esses tempos eu fiz uma corrida com um rapaz, o rapaz ele cresceu dentro da igreja e ele estava afastado e ele estava querendo ir comprar droga. E foi uma coisa que eu falei para ele. Ele falou assim, mas Deus não tem como olhar para mim. Eu falei assim, você tem que ir para Jesus. A primeira coisa que tu tem que fazer da tua vida é você se aproximar o máximo possível. E tu vai ver que o Espírito Santo vai te capacitar. Tu vai ver que daqui a pouco o pecado tu não vai mais sentir prazer no pecado. Tu não vai mais querer estar perto, porque o prazer de estar perto de Deus é muito maior. É incomparável com qualquer outra coisa. Então, quanto mais perto de Jesus você chegar, mais longe do pecado você vai ficar. É exatamente isso. Nós temos que nos aproximar de Deus. E exatamente essa palavra é maravilhosa da gente dizer assim, Tudo isso que eu falei hoje aqui, tudo que eu falei foi para que vocês não pequeis. Mas se por acaso vocês pecarem, tem um advogado. Tem um advogado junto ao céu. Isso é maravilhoso. Nós entendermos que nós temos que compreender que a salvação ela vem por intermédio a salvação vem por intermédio de Cristo Jesus, pelo pecado. O menino caiu aqui. A salvação ela vem por intermédio do perdão dos pecados. Né? Então nós temos que compreender que quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Mas da mesma forma, Deus nos amou de tal maneira que deu o Filho dele por causa desses pecados. Então, mesmo que tu seja cristão e esteja passando por um momento longe de Cristo, Deus te ama sobremaneira. Ele reconhece, ele te reconhece como filho. Então abandona o pecado. Não abandona Deus para pecar, ao contrário, abandona o pecado para buscar mais Deus, te aproxima mais de Deus, o mais possível que tu puder, te aproxima de Deus, porque Ele te ama de uma forma tamanha, mas Ele só mostra esse amor para aqueles que estão buscando a Ele, entende? Ele se revela para que as pessoas o busquem, mas não adianta nada nós querermos continuar vivendo no pecado, buscar coisas erradas, como o Mauro falou, eu sair atrás de drogas, eu sair atrás de pecado, eu sair atrás de mentiras, sair atrás de qualquer coisa. Não, eu tenho que abandonar tudo isso e buscar a Deus. A fé vem pelo ouvir. Ouça o Evangelho de Deus, ouça as pregações, ou leia a Bíblia, busque a Deus, porque uma pessoa não ganha a maratona sem treinar, ela precisa treinar. Então busque a Deus, pegue a Bíblia, leia todos os dias um pouquinho, ouve a pregação, existe várias pregações boas aí, ouçam pregadores que falam a palavra de Deus corretamente, e aí tu vai ver o quão maravilhoso é. Não acredite em pregador que fala de bênção, não acredite em pregador que fala de prosperidade, não acredite em pregador que faz revelações para a tua vida material. Não acredita. Vou dizer para ti, esse cara é mentiroso, tá? Esse cara é mentiroso. Esse cara que está fazendo revelação para a tua vida, que Deus me revelou que tu vai receber isso e aquilo. Esse cara é mentiroso. Acredita naquele que diz assim, ó, te arrepende, porque Deus é contigo. Deus está mandando a revelação. Te arrepende dos teus pecados, porque essa noite Ele vai te pedir a tua alma. De quem será? Está preparado para morrer essa noite? Então pense nisso.
se tu está preparado. A forma que tu está vivendo é uma forma a qual vai te levar para o céu. Não que a forma de tu agir vai te salvar, mas a forma de tu agir está mostrando se tu é cristão ou se tu não é cristão. Eu achei muito legal esse dia eu lendo um vídeo dizendo assim: a roupa não mostra que a pessoa é cristã. Não, como é que é? A roupa não faz um cristão, mas ela mostra se tu é cristão. Então, se tu está andando, a forma de tu te vestir está mostrando se tu é uma pessoa cristã ou se não é uma pessoa cristã. Então, cuida a forma que tu tá te vestindo aí. Principalmente as meninas aí do Facebook, lá, do TikTok, do Instagram lá. Olha a forma que nós estamos se vestindo. Vamos fazer uma oração e assim nós encerramos esse culto. Faz uma oração para nós, Vinícius. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos reuniu aqui em comunhão para nós refletirmos mais a respeito da Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por toda a revelação que o Senhor colocou em nossos corações. Amém. Todo entendimento, Senhor, que o Senhor clareia as nossas mentes. Obrigado por estar presente aqui, Senhor Jesus. Por estar aqui, por ter trago as pessoas que ouviram pessoalmente, pelas pessoas que ouviram pela internet, papai. Que cada família representada pela pessoa que ouviu, que ela possa ser grandemente edificada. Que essa palavra, Senhor, tenha grandes frutos na vida dessa pessoa. Amém. Que no decorrer dos dias isso venha trazer mais e mais reflexão. Que nós possamos realmente caminhar em direção a Ti, Senhor, sem olhar para os nossos pecados de qualquer maneira, mas querendo nos livrar deles, papai, para prosseguir em direção ao alvo. Não nos deixe, Senhor, esquecermos do que nós temos ouvido aqui, do que nós estamos estudando, de tudo que a gente já ouviu de Cristo até hoje, papai. Que nós sejamos pessoas que façamos progresso na fé, sem regredir, Senhor. Que a nossa vida ela seja repleta de coisas próprias da salvação, Senhor. Perdoa, papai, os nossos pecados pelo Teu grande amor, Senhor. E que as nossas obras venham mostrar que nós somos salvos por Ti. Em nome de Jesus, protege e guarda-nos nessa semana, papai. E que a Tua bondade nos faça nos reunir aqui novamente para aprender mais de Ti. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana que vem nós vamos ver Jesus é o caminho para Deus. Então nós vimos Jesus é o caminho para uma vida melhor, Jesus é o caminho para perdão dos pecados, e a semana que vem nós vamos ver Jesus é o caminho para Deus. Então, e terça-feira nós vamos terminar o sermão continuar o versículo 7:12, a regra de ouro lá. Terça-feira às 20 horas e domingo que vem às 19h30. Fiquem na paz e que Deus abençoe. Dá um clique aí para nós aí. Concluir.